A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Estamos começando mais um culto online da Igreja Evangélica Batista Nacional da Vila Pauliceia. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos partir agora para a leitura da Palavra de Deus. Quero te convidar a abrir em 1 Timóteo, no capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5. A Leide está acompanhando a gente, a Malu, que Deus abençoe vocês também. 1 Timóteo, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 17. Estamos numa sequência de pregações na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E temos pregado capítulo por capítulo. E chegamos hoje numa passagem muito interessante, num texto que fala acerca dos presbíteros, que diz assim, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários ou dupla honra os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. E conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer por essa passagem da Palavra de Deus, que nos orienta em relação à liderança da igreja. E agora, Pai, nos ajuda a expô-la, a apresentá-la, Senhor, de tal forma, Senhor, que a gente possa retê-la no coração, aprender, Senhor, e sermos abençoados. Faz isso, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: cuidando do cuidador. Cuidando do cuidador. Quando a gente fala sobre cuidando do cuidador, hoje mesmo, a gente tem várias pessoas que estão cuidando de outras. Eu vi uma coisa bonita hoje na TV. Eu liguei um pouco a TV antes de vir para cá, no jornal, e eu vi uma carreata de policiais militares, bombeiros, indo nos hospitais para homenagear as pessoas da saúde. Eles chegaram perto daquele hospital lá na Paulista e vários buzinando, ninguém saiu, todo mundo com máscara, mas alguns desceram, 3 ou 4, e começaram a tocar instrumentos, para os médicos que estavam entrando no seu plantão. E tinha médicos, enfermeiras, emocionados, porque só Deus sabe o esforço que eles estão tendo nesses dias. Só Deus sabe. Alguns médicos não estão indo para casa com medo de infectar seus filhos. Não estão abraçando os seus nenês
as suas crianças, que não estão entendendo nada, por que o papai não pode abraçá-los? Alguns estão dormindo em hotéis. E aí eu quero agradecer a Deus pela vida de alguns hotéis que graciosamente estão permitindo que médicos pernoitem neles para não levar nenhum tipo de infecção às suas casas. Então eu achei muito bonito, porque somente policial militar também que cuida dos outros, porque o policial militar, o lema dele é cuidar e servir, proteger e servir, né? Então são pessoas que nos protegem, que cuidam da gente. Então um beijão para esse pessoal, e a gente tem que tratar bem essa turma e tem que cuidar dos cuidadores. Agora tem pessoas, por exemplo, familiares que estão cuidando de parentes doentes. Não é fácil ficar doente e não é fácil ter um parente doente. Às vezes, a gente deseja, quando o nosso parente está doente, a gente deseja até que nós fiquemos doentes e não o nosso parente. Que a doença deles passasse para a gente, para que eles não ficassem doentes. Né? Se pudesse acontecer isso, mas não acontece. Não é assim. Mas, às vezes, a gente fica tão dolorido, né, com a dor do nosso parente, que a gente também acaba padecendo algum tipo de distúrbio, principalmente distúrbio psicológico. Então é necessário cuidar de quem cuida da gente. E a Bíblia tem essa preocupação. Hoje pode parecer que eu estou legislando em causa própria, porque esse texto está falando do presbítero, está falando do pastor, né? Então, eu peço até um tempo para a gente agora pensar sobre a vida dos pastores. Não somente eu, evidentemente, os pastores da igreja, mas os pastores de uma forma geral, aqueles que estão servindo nas igrejas, não só os pastores, mas os líderes que estão servindo a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, o ministério cristão é uma das vocações mais sublimes da face da terra, pois é uma vocação que a pessoa é convocada para trabalhar no reino de Deus. Poxa vida, vocês não sabem a honra que eu tenho de poder trabalhar em prol do reino de Deus. Eu gosto de dar aula, fui professor de história durante muito tempo e ainda dou aula de história em seminários teológicos. E gosto de dar aula. Era um professor razoável. A modéstia não deixa falar que a gente era um bom professor, né? Mas era um professor razoável. Gostava de estar com os alunos. Era meio bagunceiro, eu era meio bagunceiro. Bagunçava também, às vezes, os alunos. Gostava de levar eles no Hopi Hari e no Play Center também. Toda vez que eles iam sair, quem que eles chamavam para sair? Eu que ia sair junto. Ia no Teatro Municipal, levava para assistir filme, né, para ver espetáculo de dança. Eu gostava também, né? Afinal de contas, era uma forma de a gente sair um pouco do ambiente escolar, daquela rotina, às vezes terrível, maçante, e ter um momento também de amizade e de relacionamento com os alunos. Eu me lembro que eu fui no Hopi Hari também, e 3 alunas da 5ª série pediram, professor, vamos lá, numa sala que era de laser, né? E tinha que atirar. E era uma sala que tinha várias pessoas, uma atirando na outra, e aquelas 3 meninas só atiraram em mim. Elas combinaram de só atirarem em mim, né? E eu perdi. Foi um dinheiro até jogado fora. Mas a gente viu a alegria das crianças, né, de brincar. E isso fez com que a gente tivesse, né, evidentemente, o pessoal com os alunos, um relacionamento muito legal. Os meninos jogavam vôlei com eles, jogavam futebol. Eu gosto de dar aula, mas eu saí da prefeitura de São Paulo porque não dava para dar aula na prefeitura e ao mesmo tempo pastorear. Quando eu vim para Pauliceia, por exemplo, eu deixei os meus cargos na prefeitura. Doeu um pouquinho, mas nada se compara
ao trabalho pastoral, à vocação pastoral. Como eu sou feliz em ser pastor. Quando as pessoas me chamam de pastor, eu levo a sério isso. E eu vejo que Deus me deu essa vocação. Não foi porque eu merecia, não. Não foi porque eu tinha capacidade para ser pastor, muito pelo contrário, eu estou aprendendo a ser pastor até o dia de hoje, mas o fato é que Deus chama. E se Deus chamou e me deu essa graça, porque para mim é um grande presente ser um pastor, eu sou eternamente grato por isso. Então Deus chama algumas pessoas para serem pastores. E esse chamado, ao mesmo tempo que é uma das atribuições mais maravilhosas, nos dias atuais é aquela que sofre muitas críticas em virtude dos abusos cometidos por alguns. Então hoje também muitos criticam o pastorado, o pastor, o ministro religioso e até fora do ambiente protestante, os padres e religiosos em geral, até espíritas, né, por causa do abuso de alguns, por causa dos escândalos. Então, muitas vezes, a gente se sente até um pouco discriminado por causa do erro dos outros, e de alguns poucos, porque a grande maioria dos pastores são pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, pessoas que estão aí para servir aos irmãos e às irmãs com denodo, com graça, com empenho. E numa sociedade como a nossa, pecaminosa, onde a igreja deveria ser a consciência também do mundo, nem sempre isso acontece, porque tem períodos também que a igreja ela é muito parecida com o mundo e tem períodos que ela parece até pior do que o mundo. Se você vê na história da igreja, a história da igreja em instituição, ela oscila, né? Se você pegar, por exemplo, a igreja na época das cruzadas, que história horrível essa das cruzadas, na época da Inquisição, na época entre as guerras entre protestantes e católicos, né? O ceticismo, às vezes, que tem dentro da igreja, né? O liberalismo teológico, né? Muitas vezes a igreja ela se torna muito frágil, né? E claro que Jesus Cristo já sabia disso. Jesus Cristo, que é Senhor, ele, quando no Apocalipse fala as suas 7 igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, tem uma lá, que é a igreja de Laodiceia. E na igreja de Laodiceia, Jesus Cristo, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Quer dizer, era uma igreja que Jesus Cristo estava fora. Jesus Cristo não estava dentro da igreja. E era a igreja dele. Ele considerava como igreja sua. Mas era uma igreja problemática. Era uma igreja em que o próprio Senhor Jesus disse que ela não era nem fria, nem quente, e porque era morna, estava a ponto de vomitá-la da boca dele. Olha só, imagine se Jesus Cristo diz: olha, vocês da Pauliceia, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Pelo amor de Deus, Jesus Cristo fala uma coisa dessa da gente, né? Então era uma igreja problemática, ruim, né? Então a igreja sofre essas oscilações. A atuação da igreja, dos seus membros e líderes, oscila em períodos de luz e trevas. Tem períodos que a igreja está maravilhosa, avivada, consciente, uma igreja que muda o mundo, né? É aquela igreja, por exemplo, da época do avivamento metodista, é aquela igreja, avivamento wesleyano, é aquela igreja do primeiro e segundo grande avivamento nos Estados Unidos, aquela igreja do avivamento no Congo, é aquela igreja que age e muda a sociedade melhora muito em termos de consciência, de amor, de solidariedade, de cuidado com o próximo. Eu oro a Deus para que esse período que a gente está passando de pandemia possa dar um chacoalhão na gente, de tal forma que a gente se ame mais, que a gente se cuide mais, que a gente volte os nossos olhos para Deus, que a gente se arrependa dos nossos pecados. Porque a igreja brasileira, como outras igrejas também,
tem muitos problemas também. Às vezes é uma igreja consumista, é uma igreja que as pessoas vão aos templos apenas para pedir coisas, né? Uma igreja que o pessoal não está preocupado com o comportamento ético, com a vida cristã, com o testemunho, está preocupado apenas em se dar bem na vida, em ter uma vida próspera aqui na terra, né? E esse período de pandemia mostra que não é esse o caminho, né? Que a gente até economicamente agora a gente está fragilizado. Agora, como é que a gente tem que fazer? Solidariedade, um ajudar o outro, né? Porque é um período que mostra que nem sempre, né, a gente vai ter condições favoráveis na vida da gente, né, economicamente. E quando a gente vê essa igreja, como é que a gente trata então o assunto da liderança? E eu vou correr um pouco mais, porque o tempo online é diferente do tempo aqui na pregação, né? Você está numa tela pequenininha, você que está com sono, quem está com sono aí? Né? Eu não vou nem falar os irmãos que normalmente dormem no culto, né? Deixa eu ver aqui, né? Quem é que está com sono? Pode acordar, pode acordar, porque a gente está ouvindo a palavra de Deus aqui. Vamos lá, vamos pensar aqui direitinho na nossa pregação. O contexto da passagem, os irmãos já sabem. Timóteo, novo líder, novo pastor. Paulo, já um pastor idoso, um apóstolo, que está ensinando a Timóteo o caminho das pedras, o que ele tem que fazer na igreja. O Paulo está mostrando que o Timóteo está enfrentando um grande desafio. Enfrenta uma igreja que não é fácil, uma igreja que já tinha passado Paulo e João, né? Aliás, João vai passar depois em Éfeso. Mas uma igreja difícil, num centro difícil que era Éfeso, uma igreja cosmopolita, recebendo judeu e gentil, gente de todo lugar. E também uma igreja que tem problemas doutrinários, eclesiológicos, enfrenta alguns desafios até de heresias. Uma igreja constituída de santos e uma igreja constituída de pecadores. E nesse capítulo, o apóstolo Paulo reserva uma atenção especial para a liderança, para os presbíteros, né? Quem são os presbíteros? Pastor, o que é presbítero? Por que a nossa igreja não tem presbítero? Porque a igreja batista não chama presbíteros. A igreja presbiteriana tem presbíteros, né? A igreja presbiteriana tem um presbítero docente, que é o pastor, e o presbítero regente, que é uma pessoa administrativa da igreja. A igreja batista não tem presbítero, a Assembleia de Deus tem presbítero, até uma espécie de degrau, né? Antes de chegar a pastor, o sujeito é presbítero. Ué, por que a gente não tem presbítero? A palavra presbítero é uma transliteração. A palavra é uma palavra grega. Se você for lá no original grego, você vai perceber que o texto fala presbítero. E a gente apenas transliterou essa palavra. É a mesma palavra do grego e também do português. E a palavra presbítero quer dizer ancião, né? Então, o pessoal que era chamado de velho, idoso naquela época, era o presbítero. Na igreja, as igrejas eram lideradas por presbíteros. Quer dizer, o apóstolo Paulo dizia, olha, vocês elejam presbíteros. Quem são os presbíteros? São pessoas que tinham a função de pastorear a igreja, função de ser bispos das igrejas, pessoas que tinham a função de ensinar, de pregar, de orientar o povo. Então a ideia não era que presbítero seria uma pessoa velha, porque o próprio Timóteo não era, o Timóteo era uma pessoa nova. Mas a ideia do presbítero aqui é da pessoa experiente espiritualmente. É a pessoa que é um líder. E no Novo Testamento, a palavra presbítero, pastor e bispo são sinônimas. Ora a gente vê a palavra pastor, ora a gente vê a palavra presbítero, ora a gente vê a palavra bispo, para uma função semelhante. O presbítero é aquela pessoa experiente, que o pastor deve ser. O pastor é aquela pessoa que cuida do rebanho, como o presbítero, o bispo devem cuidar. E o bispo é aquele que é o supervisor, aquele que vê por cima, episcopos, né? Aquela pessoa que vê por cima. Quer dizer, aquela pessoa que está cuidando assim do rebanho, de todas as pessoas, que o pastor também deve ser. Por isso, os batistas utilizam a palavra pastor, né? Mas pastor, presbítero e bispo
é a mesma palavra. Esses homens eram aqueles que eram escolhidos pela igreja, pelo ministério, por outros presbíteros ou por outros pastores, e também por Deus, para liderarem a igreja. A gente entende que o pastor ou o presbítero, ele tem uma tripla vocação. Ele é chamado por Deus, também pelo ministério e pelos membros, pela igreja. Ele é reconhecido por Deus, pela igreja e pelo ministério. Pelos três. Porque se a pessoa chega e diz, tem uma história que é muito interessante, tinha um sujeito que chegou e disse para o pastor, pastor, tive uma visão. Eu estava ali cortando cana, lá na minha roça, e cortando cana, eu olhei para o céu e tive uma visão. Eu vi 3 letras nas nuvens, que estava escrito assim, VCC. E eu entendi que é Deus me chamando. Aí o pastor, mas como Deus está te chamando? Você não conhece nem a Bíblia. Não, pastor, Deus está me chamando. Mas como está se chamando? Se você nem se preparou adequadamente, você é uma pessoa muito nova na fé. Pastor, por favor, Deus me chamou, você está abaixo de Deus, me respeite. Aí o pastor, mas tá bom, qual foi a tua visão? 3 letras, VCC, vai, Cristo chama. Foi isso que Deus falou com o meu coração. Aí o pastor chegou, será que foi isso mesmo? Será que não era, vai cortar cana? Né? E o pastor não deixou que ele fosse pastor, porque não tinha preparo. Nada com o pessoal que é agricultor. Tem pastores que foram agricultores, se prepararam, hoje são ótimos pastores. Não é isso não. Mas naquele caso, aquele homem não tinha a mínima condição. Então não é só Deus. O ministério da igreja tem que reconhecer, falar, esse realmente tem chamado, ele tem capacidade. O ministério, ele tem que até provar essa pessoa, fazer uma espécie de vestibular da fé, digamos assim, ver se essa pessoa é experiente, ver se essa pessoa cuida dos membros, ver se essa pessoa conhece a Bíblia. E os membros têm que reconhecer nele que ele é um servo de Deus. Opa, esse é servo de Deus. Olha esse irmão, como ele cuida das outras igrejas, dos outros irmãos, da igreja, como ele está sempre preocupado em servir. Então é o tríplice chamado ao ministério pastoral. Por isso que não adianta ser filho de pastor, neto de pastor, nepotismo, isso aí não dá certo não. Não dá certo. A igreja tem que reconhecer, o ministério tem que reconhecer e principalmente Deus tem que chamar. Então esses presbíteros, que são os pastores, têm esse tríplice chamado. Na igreja primitiva, como é que funcionava na igreja primitiva? A igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Laodiceia, a igreja de Sardes, Tiatira, qualquer igreja do Novo Testamento, havia presbíteros ou pastores, diáconos, que também é outra palavra transliterada, diáconos, que quer dizer servo, que são aqueles que cuidam principalmente da parte das mesas, né, da parte social da igreja, da parte também administrativa. E havia uma outra palavra também transliterada que é apóstolo. Apóstolo, presbítero e diácono podem ser traduzidos por missionário, pastores e servos. Né? Então essas 3 palavras são as palavras transliteradas. É claro que em relação aos apóstolos, como os 12 não temos mais, mas hoje nós temos os missionários. O que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo? Ele diz, digno é o obreiro do seu salário. O apóstolo Paulo valoriza o trabalho dos presbíteros, dos pastores, porque é um trabalho. É um trabalho. Pastores trabalham. E eles dizem, e até o apóstolo Paulo dizem, e aqueles que ainda se afadigam no ensino, na palavra, têm que receber ainda honorários dobrados. Por que o apóstolo Paulo está dizendo? Porque isso é trabalho.
pastorear dá trabalho, gente. Um pastor chamado, deixa eu ver se eu lembro o nome dele, ele escreveu O Pastor Descartável, um livro que ele escreveu muito interessante, Eugene Peterson. E o livro era Pastor Desnecessário. O Eugene Peterson, já falecido, ele disse que o ministério pastoral, ele envolve 3 aspectos fundamentais, um tripé. Oração, porque o pastor precisa orar. Todos nós precisamos orar. O pastor precisa orar mais, ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus, para poder aconselhar, que é o segundo tripé. O aconselhamento. O pastor aconselha a todo instante. É claro que aconselha segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. E também o pastor prega. Então, orar, pregar e aconselhar. Esse é o trabalho fundamental do pastor. E isso dá trabalho. O tempo de oração é fundamental. O tempo de estudo da palavra e pregação também. E o aconselhamento a todo instante. WhatsApp, telefone, quando chega na igreja, quando cumprimenta o irmão na igreja. Às vezes um aconselhamento relâmpago, um aconselhamento de casais. Então, a todo instante, esses 3 ministérios são fundamentais. Certa vez, o pastor John Stott estava recebendo um rapaz que estava mexendo, acho que no encanamento da casa dele. E aí o John Stott acordou cedo, foi para o seu escritório e estava lendo. E aí o rapaz começou, viu o pastor lendo, aí depois ia, voltava e via que ele continuava lendo, continuava escrevendo no seu escritório. E aí ele chegou e perguntou assim, pastor, me desculpa perguntar para o senhor não vai trabalhar não? Porque esse tipo de trabalho muitas vezes não é um trabalho reconhecido, porque a gente pensa que o trabalho, ler não é trabalho, escrever não é trabalho, produzir livros não é trabalho. O John Stott também uma vez, ele estava lendo e um membro da igreja chegou na sua casa e perguntou, pastor, está descansando? Ele falou, não, estou trabalhando. Aí ele foi mexer lá no seu jardim, foi cortar foi aparar, né, umas folhagens, e aí perguntaram para ele, pastor, você está trabalhando? Ele falou, não, agora eu estou descansando. Porque a gente às vezes não dá conta, e isso acontece claro, todo trabalho é diferente, todo trabalho tem as suas peculiaridades, mas é trabalho. E o apóstolo Paulo reconhece esse trabalho e diz, Timóteo, reconheça esse trabalho. Agora, além desse trabalho, os pastores tiveram alguns acréscimos. Por exemplo, o pastor, ele faz batismo. Pastor, ele também faz a ceia, celebra a ceia. Celebra casamentos. E olha que eu celebrei vários casamentos. Alguns casamentos difíceis, porque eram longe, lugares, de difícil acesso, né? Às vezes lugares meio improvisados, outros muito elaborados, mas casamentos difíceis. Apresentação de crianças, visitas a enfermos, ofícios fúnebres, que foram serviços que normalmente os pastores realizam. Agora, fora esses serviços, existem os ocasionais, como, por exemplo, convites, festas, aniversários, visitas de cortesia, novos membros e por aí afora, fazendo com que o trabalho do pastor acabe agregando outros aspectos. E no aspecto denominacional, encontros, congressos, reuniões de diretoria, reuniões em assembleias e tudo mais. O pastor também tem que ser um administrador, porque ele tem que administrar a igreja, faz assembleias. Por isso, o apóstolo Paulo diz que é justo, que é honroso, que o pastor receba
um sustento que seja digno. Quando eu falo sustento digno, não estou dizendo que pastor deva ser rico. Eu acho que quem quer buscar a riqueza não deve buscar o ministério. A gente vê que alguns pastores vivem uma vida excessivamente rica. Não tem muito sentido isso. A gente entra no ministério não é para ganhar dinheiro, né? Aliás, aquele que entra no ministério para ganhar dinheiro são pessoas mercenárias, não são pastores. Mas, no entanto, a Bíblia nos orienta a honrar os nossos pastores, a pagar o justo, o digno, dar um sustento em que ele possa sobreviver dignamente com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos. Agora, a indignidade no salário, porque o texto diz, olha, não pode fazer como se faz o boi. O boi, enquanto está trabalhando, não pode ser amordaçado, ele precisa comer, porque o boi que está ali fazendo todo o serviço, ele precisa comer o trigo. Então, existe a chamada indignidade no salário, que é o salário aquém das necessidades, que gera problemas, que existe em milhares ou milhões de brasileiros. Quantos de nós aqui, você que está assistindo, que está trabalhando e está recebendo um salário indigno? Poxa, que injustiça. É muito injusto. É muito injusto você trabalhar e precisar de dinheiro emprestado no banco para poder pagar as suas coisas. É muito ruim. O dinheiro do aposentado, que muitas vezes não dá para a família, e um detalhe, nesse período de crise, é o dinheiro do aposentado que vai segurar filho, filha, porque muitos terão problemas. Muitos estão desempregados, não é? Então, como é ruim você ganhar de uma forma insuficiente. Então, o que o apóstolo Paulo diz, olha, não, prestem atenção, porque angústia, medo, o boi amordaçado, é aquele sustento que nos sustenta, que faz com que a família seja exposta a uma situação difícil, para que o filho não queira mais servir, né, a igreja com tanto carinho, que a esposa também muitas vezes se sinta escravizada numa função em que o marido trabalha e não receba dignamente. Muitos colegas nossos padecem por isso. Muitas esposas dizem, eu não casei com pastor, por que você foi inventar esse negócio de ser pastor? Muito filho de pastor olha para o pastor e fala, eu não vou ser que nem meu pai, não, eu vou ser um milionário, porque eu não aguento essa vida. Eu vou ver se eu vou jogar na loto, porque eu não aguento esse negócio. Meu pai sempre precisando de dinheiro e servindo as pessoas e não recebendo um dinheiro digno. Não é? Você que trabalha com dificuldade não passa isso também? Pastores passam isso. Na nossa ordem de pastores, existem colegas nossos que estão com muita dificuldade. E pastores passam por isso também. E o pior é que quando um pastor não recebe dignamente, ele se acaba dedicando a outras coisas e não se dedica adequadamente à função dele, ao ministério dele. Então, uma coisa que tem que se pensar, que o salário insuficiente, o salário indigno, faz com que o ministério se torne um ministério, muitas vezes, ineficiente, e a igreja sofra com isso. Agora, tem um aspecto importante também. O apóstolo Paulo não alivia, não. O apóstolo Paulo chega e diz o seguinte, olha, existe uma questão ética profunda nesse negócio de ser presbítero, de ser pastor. E ele diz assim, todo líder, o que a gente pode perceber no texto, todo líder possui encargo de orientar seus liderados, que envolve consolo, envolve edificação e envolve exortação. Perfeito. Então, o pastor tem que edificar, tem que exortar e tem que consolar. Nesse papel da exortação, ele vai enfrentar alguns problemas, porque ele vai ter que bater de frente com algumas pessoas, vai ter que corrigir, vai ter que disciplinar. E isso vai envolver conflitos, lutas,
noites mal dormidas, problemas, tensões dentro da igreja. Aqui na Pauliceia, por exemplo, eu estou há 20 anos, eu passei por muitas situações aqui já, os irmãos que nos acompanham, que passaram junto a essas situações também, perceberam. Não foram situações descontroladas, mas foram situações difíceis, de disciplina, né, de problemas sérios que nós enfrentamos juntos aqui. E muitas vezes, como pastor, eu fui questionado, fui criticado e sou criticado. Aliás, pastor e todo líder, não é só o pastor, todo líder é criticado em tudo o que ele faz e aquilo que ele não faz. A gente pode ver os líderes políticos atualmente também, são muito criticados. Todos aqueles que têm um papel de liderança têm que ter uma casca grossa, tem que ter um coração sensível, mas tem que ter um couro de rinoceronte para aguentar, né, as dificuldades. E não é fácil, porque traz sofrimento. Agora, em alguns casos, né, e aí a gente tem que tomar cuidado, porque isso vale para a nossa liderança espiritual, isso vale para qualquer tipo de liderança. Você que tem um líder no seu ambiente de trabalho, um supervisor, um chefe, um patrão. Você que é filho, que tem o seu pai, né? Você que é cidadão e você tem os seus governantes. E você que é pastor, e você que é uma ovelha, membro de uma igreja, que tem o seu líder espiritual, que é o pastor. Todos nós que somos liderados, precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente fala, em relação às nossas autoridades. Eu acho que é muita leviandade, muita leviandade. As redes sociais trouxeram o melhor dos mundos e o pior dos mundos. E o pior das pessoas também. Porque você acha justo a gente criticar líderes do jeito que são criticados através de muitas fake news na internet? Você acha justo chamar um sujeito de ladrão se você nem sabe se de fato ele é ladrão? Você acha justo de dizer que o outro está roubando se de fato você não sabe se ele está roubando? Tem algumas coisas muito erradas na forma como a gente lida com as nossas autoridades. A crítica é necessária? Sim. Você deve fazer a crítica. Olha, e no caso do pastor, por exemplo, pastor, não achei certo aquilo que você fez. Pastor, eu acho que aquela palavra que você disse não está de acordo com as Escrituras Sagradas. E aí o pastor tem que chegar e, opa, peraí, deixa eu ver aqui o que você está me dizendo, será que eu errei mesmo? Tem que ter humildade para perceber. Se não errou, evidentemente o outro que disse isso tem que ser convencido e perceber que ele está errado. Mas olha a forma como a gente lida com as pessoas, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Que mundo ruim que a gente está vivendo, em que aluno bate em professor, né? Pai chega e lá na diretoria, esse professor não ensina direito, e o filho dele é um anjinho, é um peste muitas vezes, que não presta atenção, faz bagunça o tempo todo, e o pai se acha no direito de chegar e criticar o professor apenas pela fala do filho. Às vezes o filho tem razão, às vezes tem professores ruins. Mas o que a Bíblia nos ensina a respeito da denúncia, que você nunca aceite uma denúncia isolada, que a denúncia seja feita pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. O que está dizendo? Que você tem que ter fundamento naquilo que você está fazendo. Né? Se uma pessoa chega e diz, olha, aquele é ladrão, você tem que trazer as provas disso e fazer uma denúncia. Então, o mesmo acontece em relação às questões políticas nas redes sociais também. Você sabe? Passaram um negócio aí, eu estou insistindo nesse negócio dos caixões aí. E tem gente postando o negócio do caixão, com essa notícia antiga, nem abre para ver a notícia, vendo que é 2017, não tem nada a ver com Covid. E a pessoa passa. É um difamador. É uma pessoa que fica criticando o outro.
isso não fica impune, meu irmão e minha irmã. As pessoas que cometem erros, e todos que cometem erros precisam pagar pelos seus erros, precisam. Mas uma injustiça, ai daquele que faz uma injustiça. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, não seja uma pessoa precipitada ao ponto de receber qualquer denúncia de presbítero, não. Tem que ter 2 ou 3 testemunhas, tem que ter prova, tem que ter comissão de ética. No nosso caso, por exemplo, na nossa convenção, a gente forma uma comissão de ética com outros pastores que ouvem os membros, ouvem as igrejas, e no caso de que a igreja esteja certa, que os depoimentos sejam verídicos, o pastor é afastado. Ele perde a sua função. E tem que ser assim. Tem que ser com rigor, com justiça, porque as coisas nesse mundo são tratadas de qualquer jeito. A gente assassina reputações de uma forma absurda, simplesmente porque a gente não gosta de uma pessoa. Então, meu Deus do céu, como a sociedade está feia, está ruim, né? Que tipo de gente as igrejas estão ali revelando. Tem crentes que, pelo amor de Deus, eu falo, meu Deus, isso aqui é um crente. E a gente prega, e a gente prega. A gente fala e a gente fala. A gente ensina e a gente ensina. E muitas vezes as pessoas mantêm a sua mesquinhez, a sua forma ruim de julgar os outros. Com o juízo que você julgar, você também será julgado. Então, por isso, quando a gente vê o pecado do nosso irmão, a Bíblia fala que tem um procedimento para que a gente possa agir. Por exemplo, não podemos denunciar o presbítero de qualquer jeito. Mas o que o apóstolo Paulo ele diz? Quanto àqueles que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos. Então o apóstolo Paulo não ameniza, não. Se um pastor errou, se um presbítero errou, ele tem que ser repreendido na presença de todos. O líder, ele deve ser advertido, porque, afinal de contas, ele está trabalhando como exemplo da comunidade. Então, ele, como exemplo da comunidade, tem que ser um exemplo na fé, um exemplo nas escrituras, um exemplo no seu relacionamento, um exemplo. Ele é imperfeito, todos os líderes são, nós todos somos. Eu tenho muita coisa a aprender. Os irmãos aqui já conhecem os meus erros e os meus acertos. Né? Todo mundo sabe que, às vezes, eu cometo erros de julgamento, às vezes sou mais severo com um, menos severo com o outro. Né? Às vezes isso acontece porque a gente não acerta sempre. Mas o fato é que quando nós erramos, nós precisamos ser advertidos. Quando a gente vive no pecado, a gente tem que ser exemplo também na forma de aceitar a correção. O pastor não é aquele que corrige, então na hora de ser corrigido ele tem que aceitar. O pastor não é aquele que disciplina aquela pessoa, por exemplo, que cometeu um adultério, traiu o seu esposo, traiu a sua esposa. Se ele cometer algo semelhante, ele também tem que ser corrigido, tem que ser disciplinado, tem que ser afastado do ministério. E na frente de todos, e tem que aceitar essa advertência. Então, os pecados de líderes não devem ser acobertados. Existe a possibilidade do abuso espiritual. Existem líderes que abusam espiritualmente, abusam sexualmente, abusam financeiramente da igreja também, tantos outros abusos. Pastor Enéas Tonini, aliás, o pastor Luiz de Carvalho, ele dizia o seguinte, Luiz Carvalho, meu professor de ética, ele dizia o seguinte, olha, o pastor tem que tomar cuidado com as 3 barras. A barra de ouro, a barra da saia e a barra do poder, e a barra de ferro. A questão sexual, a questão do poder e a questão do dinheiro. É claro que existem outros pecados que se podem cometer também, mas esse pastor, ele dizia, pastores, aliás, alunos, né, seminaristas,
Vocês tomem cuidado com isso. E toda vez que um pastor errar, seja quem for, inclusive eu tenho que ser advertido, tenho que ser repreendido, tenho que aceitar a repreensão, tenho que me arrepender, e isso tem que ser feito publicamente, porque eu sou líder. Então, o apóstolo Paulo, ele diz a respeito disso, de que não deve haver parcialidade, porque há. Muitos líderes poderosos, quando erram, a tendência é: vamos acobertar. Vai ser um escândalo, a igreja vai sofrer com isso. A Bíblia nunca tratou essas questões assim. Você sabe por quê? Porque tudo vem à tona. A Igreja Católica, recentemente, passou e está passando por esse problema dos escândalos sexuais, que há anos foram escondidos. Problemas de pedofilia, de abuso sexual. Né? O que faziam os bispos? Escondiam, mandavam um padre de um lugar para outro, abafavam o caso. Veio tudo à tona. E o Papa Bento XVI, ele renunciou, não foi por outra razão, não. Aliás, teve outras razões, mas uma delas foi justamente a questão dos escândalos sexuais. E que esse Papa atual está tendo que trabalhar também. Na igreja protestante acontece coisa semelhante também. Igrejas que ficam escondendo as situações, uma hora vem à tona. Isso não se esconde, isso se trata. E com as consequências que a igreja tem que sofrer por causa do erro dos seus líderes. Um outro aspecto que nós precisamos ver aqui, o apóstolo Paulo diz, e eu vou correr um pouquinho também, porque a gente vai participar da ceia. O apóstolo Paulo, ele diz assim: não imponhas precipitadamente as mãos sobre alguém. Como eu disse para os irmãos, até naquela figura do rapaz que estava cortando cana, a formação teológica e ética tem que ser sólida, tem que ser importante. O apóstolo Paulo, até aqui nessa carta a Timóteo, no capítulo 3, fala das qualificações que uma pessoa tem que ter para exercer uma função. A escolha de novos líderes não deve ser por preferências pessoais. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: não imponha precipitadamente as mãos, e não é para se tornar cúmplice dos pecados do outro. Quer dizer, não é para a gente chegar e simplesmente eleger líderes porque nós gostamos deles, porque é amigo da gente, porque é uma pessoa que traz alguns benefícios para a gente, né? Preferências pessoais, nepotismos, longe disso, longe disso. Tem que ser pelo chamado. A pessoa é chamada, é reconhecida por Deus, pela igreja, pelo ministério. Essa pessoa, ela deve ser treinada, preparada e deve ser ordenada e consagrada ao ministério. Mas se não for assim, não pode ser ter precipitadamente a sua ordenação. Esses procedimentos devem ser rigorosos, pois advertir um líder faltoso é pior do que evitar que uma pessoa entre no ministério. Depois, um líder mal intencionado, um líder ruim, ele vai levar uma igreja à ruína, vai trazer problemas para o povo, vai ser muito difícil depois consertar. Então, por isso a gente tem que tomar cuidado com aqueles que estamos formando, né, aqui na casa do Senhor. Líderes devem ser testados. E o apóstolo Paulo diz uma coisa intrigante aqui para Timóteo. Ele diz: Timóteo, não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago. Tem irmão que fez assim, assim. Achei o texto que eu precisava. Né? Alguns aqui dizendo: pronto. Né? Glória a Deus, aleluia. Vou beber vinho agora à vontade. Não, escuta, presta atenção. Né? Primeiro, em relação ao vinho nas Escrituras Sagradas, essa bebida era uma bebida conhecida, a própria ceia era feita com vinho. Alguns discutem se esse vinho era um vinho mais fraco, se era um vinho mais forte. Geralmente era um vinho mais fraco, que era o vinho do pessoal que tomava nas refeições. Havia fermentação e havia a possibilidade de se embriagar.
ponto pacífico isso. O que a Bíblia nos ensina é que a gente não deve se embriagar com vinho, não deve ser dado a bebida forte. O presbítero não pode ser. Aliás, o apóstolo Paulo diz, olha, que o presbítero não seja dado a bebida forte. Não seja um beberrão, um alcoólatra, né? E que vive toda hora embriagado. O que o apóstolo Paulo está falando é que usa o vinho, porque o vinho era conhecido naquela época como suas propriedades terapêuticas. Se acreditava que o vinho melhorava, né, a pessoa. Era remédio. Era um biotônico fontoura, né, da época. Tem um irmão que chegou e disse, olha, eu tomei tanto biotônico fontoura para abrir o apetite que agora ele não fecha mais. Eu como de tudo agora. Mas o fato é, né, o que a gente precisa entender, né? O que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo é, Timóteo, cuida de ti, meu amigo. Cuida da tua saúde. E o líder é aquele que tem que cuidar da sua saúde pessoal, da sua vida conjugal, da sua vida familiar, da sua vida psicológica, da sua vida financeira. Porque essas coisas quem tem que cuidar é o próprio líder. Tem líder que bobeia. E não é fácil também não, porque nós somos humanos e às vezes essas áreas não estão todas muito reguladas. E isso vai transparecer em algum momento. Em algum momento a gente vai ter dificuldade com isso e é uma coisa que a gente precisa corrigir. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo, Timóteo, você está com um problema aí na sua saúde é frágil. Toma esse remédio aí, toma um pouco de vinho, né? Vinho é bom para esse problema que você tem, né? Então, líderes precisam se cuidar. E olha, eu confesso que às vezes a gente não se cuida, não. Às vezes a gente pensa tanto nos outros que a gente não pensa em nós mesmos, na gente mesmo, né? E esse é um grande problema. Porque é o tanque vazio. É quando você está dando e não está recebendo. Quando você não tem mais condições de servir. E isso uma hora vai estressar, vai ter problemas. E eu quero encerrar dizendo o seguinte, em virtude de tudo isso que a gente falou a respeito do presbítero, que tem que ter um sustento adequado, honrado, que a gente falou que a denúncia que não deve ser feita de qualquer jeito, mas ao mesmo tempo, quando o presbítero erra, ele deve ser exortado, deve ser corrigido, que também o presbítero deve cuidar de si mesmo, do seu corpo, da sua própria vida. Também é importante dizer que a gente não cobre tudo. E aqui é uma coisa que eu acho que a gente pode encerrar de uma forma especial. Porque o apóstolo Paulo diz assim para Timóteo, Timóteo, falando tudo isso, às vezes falta alguma coisa. Às vezes alguma coisa fica oculta. Às vezes alguma coisa se perde no meio do caminho. E aí o apóstolo Paulo diz assim, os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outro só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam. E quando assim não é, não podem depois se ocultar. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Pastores muitas vezes fazem o bem, estão trabalhando, e às vezes não são reconhecidos. Mas uma hora, esse reconhecimento vem. As boas obras são reveladas. Mas também o inverso. Se é um pastor que não é chamado verdadeiramente, se é um mercenário, vai chegar uma hora que isso também não vai ficar oculto. A gente pode enganar muitos por um bom tempo, mas a gente não pode enganar todos todos sempre. E Deus, Ele permite que isso seja revelado. Agora, amplia isso. Amplia isso. Nessa situação que a gente está vivendo, de tantas informações distorcidas, a verdade vai aparecer. Fica evidente. Uma hora,
as coisas ficam claras. Como o bem também vai ficar claro. Então é importante que a gente confie na graça de Deus. Porque maldito o homem que confia no homem. Isso é, maldito o homem que confia totalmente no outro homem. Que diz, esse é a pessoa que eu confio totalmente. Olha, esse eu ponho a minha mão no fogo. A gente tem que confiar em Deus. E a gente tem que olhar o outro como uma pessoa tão falha como nós somos. A gente confia nas pessoas, mas a gente sabe que elas podem errar, que elas não são infalíveis. Então, preste atenção nisso. A maldade não vai ficar oculta e nem o bem também vai ficar oculto. Tudo vai ser revelado. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós e todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus abençoe.